Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Dental Santé. Aqui comigo a doutora Juliana Leite. E estamos de volta, de cara nova, com capa nova. Muito bonito, hein, ficou? Ficou muito bom o design. Essa é só uma das novidades que a gente está trazendo. Verdade, vai ter muitas novidades. Outras virão em breve. Mas até lá vocês vão descobrindo aos pouquinhos pra gente manter aquele clima de mistério no ar, né, doutora? Lógico, eu não posso dizer tudo de uma vez pra vocês acompanharem a gente. E o nosso assunto hoje do podcast é o Botox. Hoje a gente vai falar sobre o Botox, doutora. Então, explica pra gente, doutora, o que é o Botox e como é que ele funciona? Então, gente, muita gente, né? Esse é um assunto que muita gente vem atrás, cada dia mais, todo mundo querendo saber sobre o Botox, fazer a harmonização. Mas, enfim, o Botox é uma marca, né? O Botox, como Coca-Cola, que virou tipo assim, a gente é o refrigerante da Coca, às vezes nem é Coca, né? Então, como foi uma marca muito usada, um marketing muito envolvido, ficou muito tipo assim, quero fazer Botox, é o Botox. Mas às vezes não necessariamente é o Botox que a gente vai usar. De fato, a substância é a toxina botulínica. E o Botox é uma marca. Como o Botox, a gente tem várias outras no mercado. A toxina botulínica, ela vai agir, a gente vai injetar, né, geralmente na parte do terço superior, ou seja, não é o Botox, a toxina botulínica que a gente bota em boca para preencher, nada disso. Ela é usada para essa região do terço da face superior, ou seja, testa, cantinho de olho e no máximo aqui nessa área do nariz, se você tiver uma ruguinha. Então ele serve para quê? Para relaxar aquela musculatura. A ruga nada mais é do que a musculatura contraída. Então ele serve para relaxar essa musculatura e naturalmente você vai ficar sem a ruga. Então quanto antes colocar é melhor o Botox, porque você vai ficar mais tempo com essa musculatura relaxada e necessariamente você nem vai contrair ela e aí necessariamente também não vai ter a formação das rugas que se dá pela contração dos músculos. Doutora, a gente sabe que tudo em excesso faz mal. Mas no caso do Botox, dá para aplicar o Botox, usar o Botox, sem ficar com aquele efeito de boneca de cera no rosto, todo aquele exagero? Porque a gente sabe que exagero, fica aquelas manchas, né? O rosto fica meio que deformado. Então, dá para ter algum resultado sutil sem chegar nesse ponto? Com certeza. Na verdade, a toxina botulínica, ela não é responsável por essa questão de vocês estarem vendo por aí, muito em mídia social, aquelas deformações, né? Lábios muito grandes, maçã de rosto muito volumoso. Então, essa sensação que dá é o preenchimento, tá? O Botox, naturalmente, ele não vai ter volumização. Então o Botox é muito sutil o efeito, tem muita gente que tem medo de fazer Botox, até quando eu falo aqui na clínica e indico, tem pessoas que ficam, não doutora, eu não quero mexer nisso não, eu tenho medo de mudar e não muda. O Botox de fato só vai fazer com que sua pele de enrugada fique lisinha, só, ele não vai ser responsável por aumentar volume, nada disso. Então o Botox pode fazer sem medo, que é sutil realmente a diferença, mas na verdade você vai ter um aspecto mais leve no seu rosto, uma leveza maior. Porque você sorrir, você fazer qualquer gesto e aparecer várias linhas de expressão, várias rugas, naturalmente sem ela desistir, você vai estar com a aparência mais leve, mais jovem. Mas não tem preocupação que ele não deforma, não vai trazer essa sensação que vocês estão vendo por aí, né, na mídia social, que é cada aberração, realmente a palavra. E como? Doutora, qualquer pessoa pode ter o Botox aplicado em si? A partir de qual idade eu posso começar a usar? Então, a gente recomenda que a partir de 25 anos se use. Por quê? Porque até 25 anos a gente tem as células produtoras de colágenos estimuladas e essas células ficam lá produzindo colágeno. Com 25 anos, você começa a consumir o depósito de colágeno que essas células produziram ao longo do tempo. E as células param, ficam como se fosse dormindo. Então a gente para de produzir, fica usando o colágeno que as células produziram
e naturalmente esse depósito um dia vai acabar. Então, quanto antes você fazer o uso do relaxamento de musculatura, que é com botox, você fazer outros procedimentos também na harmonização, é melhor. Doutora, é verdade que o Botox, ele atrapalha o envelhecimento natural? Não, nada disso. Também é outro mito, porque ele não vai agir em nada de células, impedindo nenhum tipo de substância, ser por nada. Ele realmente só vai agir a nível local do músculo, só evitando a contração, mas o envelhecimento vai haver normalmente das células. Doutora, no caso, o Botox, ele precisa ser refeito, reaplicado, ou uma vez só que eu aplico, eu não preciso aplicar mais, eu não preciso refazer o procedimento? Isso. O Botox, ele geralmente eu indico para fazer de 4 a 6 meses. Então ele precisa sim ser reposto. Ou seja, ele é uma substância que vai naturalmente ser consumida pelo organismo. Então precisa você estar repondo. Uns 6 meses ainda dá para você fazer. Tem pessoas que fazem muita contração, né? Muita força de expressão, é uma pessoa com muitas expressões, né? Ou até faz atividade física com grandes pesos, que essas pessoas, o consumo do Botox, a absorção dele é maior. Então, nesse tipo de pessoas, ele com menos tempo já às vezes precisa estar repondo. Então, varia muito de pessoa para pessoa, das atividades envolvidas no dia a dia delas, mas numa média normal, de 4 a 6 meses, uma reposição fica legal. Depois de aplicado o Botox, doutora, na pessoa, no paciente, é preciso um repouso depois ou eu posso seguir com o meu dia a dia normal? Então, pode seguir com o dia a dia normal. O que a gente pede é que não deite, né, naquelas primeiras horas, umas 3 horas, certo? Não ficar de posição deitada, né? Não fazer já ir dormir, tá? E outra questão também é não ir para o sol sem um protetor solar, mas a atividade do dia a dia pode fazer livremente. Doutora, tem muita gente que não sabe, mas a maioria das pessoas não sabe, né, que dentistas também fazem Botox. Inclusive aqui, a Dental Santé é uma clínica de estética orofacial também. Porque tem muita gente que não sabe ainda, doutora, tem um pouco de receio de fazer Botox em uma clínica odontológica. De certa forma ainda foi muito novo, né, começar a questão da especialidade na área da odontologia de abrir para a harmonização orofacial, mas é totalmente regulamentada, não precisa ter medo de fazer com o dentista. Na verdade, dentista não é só dente, a gente não vê só dente, né? A gente vê articulação, a gente vê músculos da face, a gente passa 5 anos vendo tudo de face e boca, da verdade. Né? Então, toda a nossa faculdade já é nisso. E a pessoa de harmonização orofacial, além da faculdade, ainda vai para a especialização só para focar nisso. Então, o dentista, ele faz aplicações de injetáveis, com as anestesias, intraorais, sempre fez. Então, assim, o Botox, ou qualquer outro procedimento de harmonização, são injetáveis do mesmo jeito que o dentista já tem essa habilidade manual para fazer e já fazia uso de fato, né? De medicamentos, tudo injetáveis. Então, o dentista conhece toda a anatomia facial, né? Tanto bucal como facial. Então, não precisa ter medo nenhum de fazer com o dentista, mas, logicamente, como eu digo, desde que tenha uma especialização na área, que seja experiente para fazer aquela área. Não é fazer com qualquer dentista, como também você não vai fazer com qualquer médico ou com qualquer pessoa, né? É fazer com a pessoa que tem naturalmente uma especialidade ali. E a gente tem aqui na Dental Santé. Então, a gente tem uma pessoa que já está desde que a clínica abriu, ou seja, mais de 7 anos com a gente. Tem várias especializações, né? Já fez vários procedimentos de harmonização. Então, eu super indico, a gente faz, os pacientes amam. Doutora, e os homens também podem aplicar Botox? Ou aí é um tabu, já é outro assunto, já é outra questão? Então, hoje em dia, já foi muito tabu, né? Já foi muito preconceito nessa questão. Mas cada vez mais os próprios homens estão procurando, né, envelhecer mais saudável, né? Envelhecer de uma forma melhor, que é justamente isso que a harmonização faz.
E o Botox é sim indicado para homem. Ele tem pele, ele tem rugas, ele junta aquelas rugas de linhas de expressão. Então tem indicação também, do mesmo jeito que a mulher, colocar o Botox e ficar com a aparência mais leve, mais bonita, né? Então, assim, vários homens hoje em dia já vêm procurando, não tá mais muito aquela questão preconceituosa, mas ainda existe, principalmente aqui no Nordeste, que a gente sabe que vai existir mais ainda, talvez, né? Mas já temos muito mais procura, sim, do público masculino para a harmonização aqui na clínica. Se você fosse definir o Botox em uma palavra, doutora, qual seria? Envelhecer saudável, né? Só essa já é o ponto-chave. Com certeza. Quem não quer, né? Envelhecer de forma saudável. Ok, então é sempre importante manter esse cuidado, né, doutora? Saber com quem fazer, com qual profissional fazer. Isso, super importante. Então, sempre manter sempre essa pesquisa para saber com quem eu devo fazer ou não, com a pessoa que é qualificada, para não fazer com qualquer um, né? Isso, é sempre importante. Com certeza. Pesquisar, procurar um local. Se você for daqui da região, aqui na Dental Santé nós fazemos, né? Então, temos especialistas na área renomada, que já faz anos no mercado de harmonização. Então é super importante para não fazer com qualquer pessoa, procurar preço, fazer nesses lugares por aí, barateando demais, e não chega nem a pagar o produto. Então imagine, diluindo muito, usando o que daria uma quantidade para uma pessoa, usando para quase 3, 4 pacientes. Então assim, tem que ver isso tudo. Ok, doutora Juliana Leite, muito obrigada. Para esse e outros conteúdos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com pessoas que também têm dúvida, mande sua dúvida, sua sugestão de tema pra gente, que também é muito importante, né, doutora? Com certeza. E fique ligado nas nossas redes sociais, tem muita coisa boa vindo, né, doutora? Como a gente falou. Não deixe de nos seguir. Eu não sei a doutora, mas eu tô doido pra contar, tô doido pra mostrar pra vocês, mas eu vou ficar quieto. Não pode, agora não pode. Mas tem muita coisa boa vindo e a gente garante que vocês vão gostar, né, doutora? Tudo feito pra vocês. Exatamente. A gente se encontra no nosso próximo podcast e até lá. Tchau, tchau.